Ai, gente, ficou mudo. Obrigada, Grazi. Tá mudo aqui, eu falando. Olha, vamos lá, deixa eu explicar de novo. Eu falei oi, boa noite, todo mundo. Perguntei se vocês tinham tido um bom dia, e aí fiz uma reflexão nessa parte do bom dia, né? O que que é um bom dia especificamente? Porque para nós, um bom dia é quando tá tudo bem, quando a gente quer que tudo esteja bem, ou quando a gente teve um dia de sucesso, assim, digamos, deu 100% correto. Mas a gente tem que estar sempre presos, né? Focados, entendendo que o bom dia é o que Deus quer de bom para nós. Então, às vezes, nós tivemos algumas portas fechadas, às vezes, nós tivemos várias abertas, às vezes, nós tivemos uma negativa de algo, mas que foi provisão de Deus. Às vezes nós tivemos uma reunião que ainda não teve resposta, às vezes nós tivemos uma ideia que vai servir de semente para alguma coisa que a gente ainda vai plantar. Então, um bom dia especificamente é o quê, né, na sua opinião? O que que é um bom dia? Então, se Deus nos deu um dia que chegamos até aqui, se estivermos, né, durante o dia inteiro, estivermos, ou se esse é o momento melhor do seu dia, né, que é na hora da leitura da palavra de Deus, se você lê de manhã, ótimo, à tarde, ótimo, à noite, ótimo, então que seja um bom dia dessa forma, para a honra e a glória dele. Então, espero que vocês tenham tido para a honra e a glória dele um dia que vocês respirem fundo agora no final, para descansar e dormir em paz com a palavra dele no coração de vocês, dizendo: bom, cheguei até aqui com saúde, independente de tudo, foi um bom dia. Porque acho que no mundo que a gente vive, sobreviver a tudo que acontece, né, já é considerado um bom dia. Então, hoje nós vamos ler capítulo 19, se Deus quiser, capítulo 20, foi onde eu parei, que eu ia dizer que são 30 não, 42, aliás, 42 capítulos, então a gente se aproxima agora da quase metade ainda. E aí vamos iniciar, vamos agradecer a Deus, fazer a nossa oração de início, e é isso. Então, Pai, obrigada porque estamos presentes de corpo e alma e gostaríamos de pedir do seu Espírito também, cheio do seu Espírito Santo, para que a gente entenda a sua palavra, a gente possa corresponder àquilo que o Senhor espera de nós, que nós possamos responder e estarmos sempre na mesma página, Pai, daquilo que só o Senhor sabe que é designado para cada um de nós. Às vezes nossas missões aqui na Terra são diferentes. Às vezes a gente acha que tem a ver com a vida emocional, ou com dinheiro, ou com sucesso, ou às vezes com família, ou às vezes com amigos, mas ninguém sabe a não ser o Senhor. E a gente vê bastante isso no livro de Jó, que é o que nós estamos lendo, que é um dos livros mais importantes da Bíblia no sentido de ordem, né? Não no sentido de importância, porque tudo que é escrito, a vírgula que o Senhor adicionou ali, ela é importante para dar ênfase no que o Senhor quer que nós, que seja dada ênfase, que nós entendamos. Então, a gente agradece por esse momento sagrado, que é um momento separado, à parte, sagrado do nosso dia, um momento santo, para entrarmos em comunhão com o Senhor, para lermos a Sua palavra, para ouvirmos do Senhor, que o Senhor ponha nos nossos corações a resposta de algumas perguntas que temos, de todas as perguntas, né, que temos, que a gente escute as respostas dos seus lábios, Pai, que a gente veja as suas respostas onde quer que a gente olhe, que a gente não se distraia. Porque muitas das vezes o Senhor está dando a resposta e nós estamos distraídos buscando outra resposta. Ou às vezes buscando fontes erradas ou outras fontes diferentes daquilo que o Senhor quer para o nosso entendimento. Então, agradecemos, unidos aqui, porque nós temos livre acesso a Ti, graças a Cristo, e nós só podemos agradecer e nunca seríamos capazes, né, de agradecer totalmente, mas aquilo que nosso coração se dispõe a fazer, a Te amar, a Te obedecer, tudo isso nós entregamos na Sua mão. E que a nossa transformação ela esteja alinhada com tudo aquilo que o Senhor quer para nós, principalmente o seu tempo, que é o tempo correto, diferentemente do nosso, que é o tempo rápido. Então, que o Senhor nos abençoe, nos use como canal, nos dê uma boa live, que seja transformadora para nós, que a gente possa aprender com os erros dos personagens que nós lemos as histórias, de tudo aquilo que eles viveram, que a gente possa aprender com os acertos também,
porque muito da sua glória, muito da sua misericórdia, da sua graça, ela pode ser aplicada em nós sem sofrimento. Basta a gente ser bom observadores, com o Espírito Santo nos dando sabedoria, com discernimento, para que a gente possa enxergar e ver, né, o que nós devemos evitar na nossa vida e não precisarmos passar pelo mesmo ciclo tantas e tantas vezes. Então, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para que a gente aprenda com o observar também e que a sua lapidação, né, se aplique em todos os âmbitos da nossa vida, porque nós queremos estar cada vez mais conectados a Ti. E hoje, na nossa leitura, que o Senhor me use como canal, nos proteja contra todos os males, contra tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que tenta nos afastar do Senhor, todas as dúvidas, as questões, todas as perguntas que às vezes não temos resposta, tudo aquilo que ah, causa, né, a gente a duvidar ou se afastar de ti. Então, a gente pede que sejamos imunes a isso, visíveis aos males, seja eles enviados por pensamentos, seja eles enviados de tantas outras formas religiosas, de tantas outras formas ah, ditas, né, faladas, e que sejamos intocáveis, que os espíritos malignos que servem ao mal, que eles não consigam nem nos enxergar e nem nos tocar, Pai, porque nós estamos debaixo das suas asas, e que a sua permissão para que isso aconteça, antes que o Senhor permita, que a gente possa aprender, e que Cristo, como nosso advogado, como nosso intercessor, sonde os nossos corações e nos ensine ao arrependimento, para que a nossa vida vá de acordo com as suas promessas de uma boa vida quando tem, obviamente, ah, as suas ordenanças ah, com aquilo que o Senhor espera de nós, com as condições, né? Os condicionais. Então, a gente agradece e que o Senhor nos abençoe. Vamos lá. Para a honra e glória do seu nome, essa live é consagrada a ti. Então a gente vai iniciar aqui o capítulo 18. A gente viu que ontem Bildade estava falando com Jó. Bildade vem com, nós já explicamos, né? Com essa teologia mais simples, mais simplista. Então agora Jó vai responder a Bildade, tá? Então ele começa, vamos lá, peraí, deixa eu colocar aqui. Pronto. Então Jó respondeu. Até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, o meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu na sua rede. Se grito violência, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho, eu não consigo passar. Cobriu de escuridão as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasta por todos os lados enquanto não me vou. Desarraiga a minha esperança, como se arranca uma planta. A sua ira se acendeu contra mim e ele me vê como inimigo. As suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos. Até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos se esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas me consideram estrangeiro. Veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. O meu hálito é repugnante à minha esposa. Causo nojo aos meus próprios irmãos. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos. Escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos. Misericórdia. Porque a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz?
Nunca irão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas. Bom, foi. Quem dera fossem escritas em um livro, fossem talhadas com estilete de ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Aqui é outra parte magnífica desse livro. A gente ter acesso a Cristo no livro de Jó, ter acesso ao que ele fala sobre Jesus, né? Meu Redentor com R maiúsculo, você vê a reverência e você vê que vive, né? Então, é óbvio que só um vive, é óbvio que de tudo que a gente aprende, que a gente sabe sobre religião, sobre doutrinas, só um morreu e ressuscitou, então só um vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Então, aqui você tem ainda uma profecia, né? Ah, tudo que foi lá no início, em Gênesis, né? Já colocado a nós, já ali também. Né, já está ali também. Então, ele já aponta Jesus, o que é mais, né, do que maravilhoso a gente ver. Como pode, né? Porque tantas pessoas questionam Jesus na Bíblia sempre, não, Jesus é só o Novo Testamento, não. Por isso que é importante ler o Antigo Testamento, muito importante ler o Antigo Testamento. Jesus está, sempre foi, sempre será, né? Ele é. Então, isso é muito bom de ver. Então, Redentor vive e se levantará sobre a terra. Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei Deus. Ele está falando do corpo específico, né? Isso é verdade para todos nós. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porque por meio dela a ira trará castigo para vocês. E então vocês saberão que há julgamento. Então, assim, nesse capítulo 19, muito rápido, assim, a gente continua vendo Jó lamentando o sofrimento dele, né? Mas ele continua não só lamentando pelo que ele tá passando, né? Mas ele também acusa os amigos, continua falando com os amigos que continuam atormentando ele com essas palavras, sem compaixão nenhuma que eles têm, né? Então, tudo que ele fala ali é como se ele estivesse se sentindo abandonado por Deus, o que é algo muito comum entre todos nós. Já teve algum momento da sua vida, que você se sentiu abandonado por Deus? Já teve algum momento da nossa vida em que a gente sentiu que Deus simplesmente não estava respondendo, ou realmente deixou você, né, a gente passar ali por o que quer que seja sozinhos, e já teve esses momentos. Já tiveram, desculpa, esses momentos. Porque é normal. E muitos de nós, a gente faz o quê? Com essa tristeza profunda, a gente se isola emocionalmente, espiritualmente, né? E com tudo isso, obviamente, é difícil de se manter em pé, né? Então ele descreve ali que os servos já rejeitam ele, não obedecem mais, que a esposa tem nojo, os amigos não falam, que, né? Então, ele é tratado como um estranho até aqueles que deveriam ser aliados deles. Então, que isso é estranho da gente entender? Não. Tem tantos ditados populares que digam, né? Que dizem assim, como é que é? Eu não sei agora o ditado especificamente, mas é assim, quando você tá. É na falta da saúde que você vê quem seus amigos são, uma coisa assim, né? É na separação que você conhece uma pessoa. É na separação, assim, de qualquer sentido, né? Não uma apologia à separação, divórcio, nada disso, mas é quando, né, que tem essas. Quando você tá sem dinheiro que você vê quem é seu amigo de verdade. Quando você. Tem esses ditados, assim, que é um termômetro, né? Que nós na sociedade temos, assim, às vezes, é entender que quando você não tem nada a oferecer, o que que é que você pode oferecer? E é o que onde Jó se encaixa na cabeça dele. Eu não tenho mais recursos, é o que ele falou, né, no versículo que nós já lemos. Não tenho recursos, não sirvo mais para nada. Deus me leve, né? Agora, tem muitas camadas nessa frase dele, porque significa o quê? Que as pessoas então só estavam por interesse e ele sabia?
disso? Então, já que eu não tenho, já não sirvo mais para nada? Eram relacionamentos de transição somente, né? Transações. Eu entrego algo, você me entrega algo e tá tudo certo. Então, ele põe ali em xeque muitas coisas que nós também pensamos, né? Será que eu só valia quando eu tinha algo? Ou eu só sirvo quando eu sirvo a uma pessoa? Eu só sou uma pessoa boa se eu tenho que dizer sim para tudo? Ou se eu sou uma pessoa ruim? Então, são coisas, são pensamentos super válidos que todos nós passamos. O livro de Jó, ele é maravilhoso, porque ele engloba tudo. A psicologia, ele engloba o espiritual, né, a vida espiritual com Jesus, com Cristo, com Deus. Então, é importante, assim, a gente navegar sobre essas dores de Jó, pensando como ele, mas também se colocando nas situações dos amigos, porque nós também já podemos, em algum momento da nossa vida, ter sido os amigos. Em alguma das situações. Às vezes você fala, não, tá, jamais. Porque você está pegando toda a passagem dos amigos, dizendo, não, jamais ficaria ali horas atormentando meu amigo com palavras difíceis. Mas às vezes uma ligação de uma pessoa, você deu um conselho que não foi muito bem recebido. Ou às vezes você foi para cima de uma pessoa numa situação em que ela estava muito fragilizada ou mal, e ali causou mais dor, né? Então, nós somos suscetíveis a isso. Por isso que a importância de trabalhar a empatia em Cristo. Não é só empatia, essa palavra que virou moda para todo mundo. Não é isso. Não teve ninguém mais empático que Cristo. Ele inventou a empatia. Então, a gente está falando dele, né? Então, a gente vê isso durante todo o livro de Jó. Então, é importante. Ele fala bastante, né, dessa solidão que ele sente, porque ele se sente estranho na frente de todos, né? Mas o que é muito importante ver é que ele declara a fé dele no Redentor dele, porque ele fala, depois de tudo isso, né, com tudo aquilo que aconteceu, ele tem fé que o Redentor dele tá ali. E quando ele fala, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, ele tá dando como é que fala? É, não só a profecia, né, da ressurreição física, corporal, que a gente está falando, mas ele dá um testemunho muito forte de que, olha, eu vou ser redimido por tudo que eu passei, meu sofrimento, a minha vida, tudo, no fim de tudo, existirá essa redenção, né? Então, ele confia que ele vai ver Deus face a face. Ele fala, eu vou ver Deus face a face, não outro, eu. Então, isso é muito bonito, né? E é isso na parte do 19. Agora a gente vai para o 20, que é Zofar, que é um outro. Agora aqui é o seguinte, não, vamos começar. Vamos lá, peraí. Deixa eu pôr aqui na setinha, consigo passar. Então, Zofar de Naamate respondeu: Agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra. E o meu entendimento faz-me contestar. Certamente, você sabe que sempre foi assim desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra. O riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios, isso é importante a gente prestar atenção. E a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Por que que é importante? Porque ele está dizendo que os ímpios sempre acabam mal, né? As suas riquezas não durarão, ele vai explicar. Coisas que nós, às vezes, temos dificuldade de entender. E a gente coloca a justiça de Deus em xeque, em jogo. Como, Thay? Dizendo, mas fulano só faz o mal e tá ali bem pra caramba. Mas fulano só tem coisa má no coração, mas tá ali, continua. Continua fazendo mal e tá ali ainda. Olha só a felicidade daquela pessoa. Olha só. É isso que ele tá querendo dizer. Mas ele afirma. Ele está afirmando que, gente, sempre foi assim, é o que ele está dizendo. Sempre foi assim, do início, aqui, ó, versículo 4. Certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade. Desde que o homem foi posto na terra, o riso dos maus é passageiro. Então, sempre foi assim. Quando a gente fica, o ser humano fica buscando a vingança, buscando o ímpio pagar pelo que fez, buscando, é assim, é a energia da nossa vida que vai embora, é a vitalidade que vai embora. Agora, quando você tem a certeza,
Quando você afirma, Deus é o Deus da justiça. Tchauzinho, vou aqui, ó, sacudir meu pé, vou embora e deixar que Deus faça. É outro nível de paz, de comunhão com Deus, porque você sabe que aquele que faz, fará, né? Então, essa certeza você tem que ter na sua vida. Você não tem que ver para crer. Você pode nem estar mais aqui, quando a pessoa que foi ímpia, ou que é ímpia, ou que só sofre, ou que só tem coisas boas, mas só faz maldade, você pode nem mais estar aqui. Você nem sabe se você vai ver, mas que a pessoa fará Deus, que Deus fará a pessoa, como é que diz? Eu não queria falar pagar, não gosto dessa palavra especificamente, mas Deus faz as pessoas arcarem com as suas consequências, ele faz. Então, é isso que nesse início ele sustenta, né? Ele afirma que os ímpios sempre vão acabar mal. E isso é bom, né? Porque, enfim, é uma verdade que ele está falando ali. Não está se aplicando especificamente ao caso de Jó, né? Mas ele continua falando. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus, e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre com o seu próprio excremento. Os que o tinham visto perguntarão onde ele foi parar. Ele se esvaia como um sonho para nunca mais ser encontrado, banido como uma visão noturna. O olho que o viu não o verá mais. Tampouco o seu lugar o tornará a ver. Seus filhos terão que indenizar os pobres. Ele próprio, com as suas mãos, indenizar os pobres, ele próprio com as suas mãos, terá que refazer a sua riqueza. O vigor juvenil que lhe enche os ossos jazerá com ele no pó. Mesmo que o mal lhe seja doce na boca e ele o esconda sob a língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo, ainda assim a sua comida azedará no estômago. Será como o veneno de víbora no seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará que o seu estômago as lance fora. Seu estômago as lance fora. Sugará veneno de áspide. As presas de uma víbora o matarão. Não terá gosto de contemplação dos regatos e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo pelo que lutou sem aproveitá-lo, e não desfrutará os lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se de casas que não construiu. Isso aqui é algo que, né? Versículo 19 aqui, se apoderar de casas que não construiu, isso é algo que acontece até hoje. É, certo é que a sua cobiça. Não, vamos parar aqui no 19. Nessa parte, a gente vai entrar agora ali falando sobre essa prosperidade passageira dos ímpios. É importante a gente entender. Passageira, né? Porque a gente imagina que, não, aquela pessoa fez errado a vida inteira e teve uma ótima vida confortável e depois morreu. A gente não entende o sofrimento de cada um, a gente não tem ideia do que cada um passa, né? Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar. Por isso, a sua prosperidade não durará muito. Em meio à sua fartura, a aflição o dominará. A força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas da sua ira e sobre ele despejará o seu furor. Se escapar da arma de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ela será arrancada de suas costas, como a ponta reluzente saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele. Densas trevas estarão à espera dos seus tesouros. O fogo que não foi atiçado, desculpa. Tá certo, que não foi atiçado o consumirá e devorará o que sobrar na sua tenda. Os céus revelarão a sua culpa. A terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará a sua casa. Águas avassaladoras no dia da ira de Deus. Este é o destino que Deus dá aos ímpios. É a herança designada por Deus para eles. É muito forte.
né? É um capítulo muito forte, porque deixa eu ver se vai dar pra gente ler. Ah, dá sim, vamos lá. Especificamente, o que Zofar está falando aqui é algo que não é para Jó, né? Não aplica a ele especificamente, mas algumas coisas sim. Agora, o que é interessante a gente ver é que ele fala sobre essa prosperidade passageira dos ímpios e tudo que eles vão sofrer, né? É, e ele diz ali que a justiça de Deus ela é imediata e é inevitável. O imediato, a gente já não sabe se pode concordar, porque muitas das vezes a gente não sabe o tempo que Deus permite as pessoas passarem por algo até que de fato aconteça. Agora, inevitável é, com toda a certeza. Mas o conceito que está por trás do que a Zofar está falando é que, olha, Deus é o juiz. E que o tempo de Deus e a soberania de Deus é incontestável e inevitável, porque vai acontecer, né? Então, essa é a parte interessante de Zofar para Jó. Então, Jó respondeu: Escutem com atenção as minhas palavras. Seja esse o consolo que vocês haverão de me dar. Suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois de eu falar, vocês poderão zombar de mim. Acaso é dos homens que me queixo? Por que não deveria eu estar impaciente? Olhem para mim e fiquem atônitos. Tapem a boca com a mão. Quando penso nisso, fico aterrorizado, todo o meu corpo se põe a tremer. Por que que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam o seu poder? Eles veem os filhos estabelecidos ao redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Os seus lares estão seguros e livres do medo. Nenhuma vara de Deus os fere. Os seus touros nunca deixam de procriar. As suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam seus filhos como um rebanho. Os seus pequeninos põem-se a dançar, cantam, acompanhando a música do tamborim e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: Deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Muito verdade. O que ele está falando aqui é exatamente o que acontece hoje com pessoas que não somente têm, como é que diz, prosperidade financeira, espiritual, familiar, né? Como ele tá descrevendo aqui, né? Mas o ponto principal é ouvir o que eles dizem, o que eles dizem para Deus. Ai, deixa a gente em paz, a gente não quer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que a gente sirva? Que vantagem que a gente tem em orar a Deus? Isso é muito real, né? Tem uma atriz muito conhecida, muito famosa, que eu já falei para vocês aqui sobre esse testemunho. Eu gostava bastante dela, porque ela se envolvia em muitas questões sociais, né? Eu sempre achei bacana todas as ações que ela fazia e tudo mais, né? Ah, com tudo, né? E eu acabei vendo uma entrevista na qual ela falou que ela não precisava de Deus. Ela falou, eu consigo fazer tudo por mim mesma, eu tenho controle das coisas que eu faço, que eu penso, não preciso de Deus para nada. Então não tenho por que orar, pedir, exatamente assim, né? Quer dizer, não com essas palavras, mas foi assim mais ou menos que ela falou. E eu fiquei atônita, fiquei assim, eu falei, o que que é, gente? Nossa, aí eu perdi assim, a admiração completa. E é difícil você amar alguém. Amar não, porque eu não amava, não a conhecia pessoalmente, né? Mas assim, é difícil você amar sem admirar. O amor e a admiração, eles estão bem próximos, né? Então, quando você deixa de admirar uma pessoa, é muito difícil, porque ali você fica muito confuso com os sentimentos. Você já não vê mais aquela pessoa com certos olhos. E foi o que aconteceu comigo, né? Para com ela. Então, assim, nem os filmes dela mais me faziam. Não me dava mais vontade de assistir o filme dela, porque foi uma declaração pessoal, eu respeito, né? Mas para mim é uma declaração. Um desserviço, assim, né? Porque você, quando tem uma influência grande e você sabe que aquilo pode afetar a vida de algumas pessoas, você usa a sua influência, no que vai ser uma ajuda universal, né? Então, agora pensa, imagina as pessoas, eu, por exemplo, cristã que a seguia, não a seguia, porque eu acho que ela nem tem rede social, ou não tinha na época, sei lá. Para mim foi horrível.
Não importa se ela perdeu ou não perdeu uma fã, porque não, assim, não importa, né? Ou uma pessoa que admirava ela, pra ela não importa. Mas pra mim importa, porque é o tipo de pessoas que eu não quero seguir, eu não quero ter influência, eu não quero, quer dizer, ver a sua influência, eu não quero me alimentar do que a pessoa, nem de nada, nem de filme, nem de opinião, porque não é o que eu quero pra minha vida, correto? Então é importante esses tipos de análise, né, que você faz para que você entenda. É porque, né, a gente vê, por exemplo, aqui em Jó mesmo, a gente vê tanta coisa dele falando que, olha, eles têm uma vida ótima, eles têm uma vida linda, e às vezes é isso que a gente está vendo no próximo. Mas aí quando a gente vai conhecer mesmo, entender mesmo né, o que a pessoa pensa, aí você fala, nossa, mas será que é isso que eu gostaria? Então, é, é importante essa reflexão, esse tipo de reflexão, né? E foi exatamente o que ela falou. Para que que eu preciso orar para Deus? Que vantagem que eu tenho? Eu consigo fazer tudo sem Deus, então eu não acredito em Deus, não. E ali foi uma coisa. Então é muito real o que ele está falando aqui, né? E bate exatamente com o que nós estávamos falando, que às vezes você vai ver uma pessoa ímpia durando anos e anos e anos e anos e anos. Mas você não sabe o vazio, porque ela já tá fadada aí para um lugar onde, glória a Jesus, nós não vamos, né? Se ela não for salva, obviamente. Então, não se preocupem. Não fiquem com o coração de vocês ansiosos, querendo o mal, querendo a vingança, ou querendo que alguém, não, aquela pessoa tem que se ferrar, porque Deus está ouvindo, Deus está vendo, com todos. E aquele que tem o coração quebrantado, que ora para Deus, o seu pedido é atendido, porque Deus está com os de coração quebrantado. Obviamente, se você pedir coisa que vai contra a palavra de Deus, que te faz ser igual à pessoa que você está querendo mal, né? Deus não vai acatar a sua oração, obviamente. Mas Deus está no coração daqueles que estão quebrantados também, né? Então, Jó tá aqui, reclamando com um bom ponto, né? Mas falando sobre esses ímpios. Aí ele fala: Mas sabem que a prosperidade que desfrutam não depende deles. Por isso eu fico de longe. Não, desculpa, por isso eu fico longe do conselho dos ímpios. E isso é para você também. Esse não só uma dica, mas é uma testemunha, um testemunho, desculpa, que Jó está nos dando. A pessoa que é próspera, ela não necessariamente vai ser a pessoa correta para te dar conselho. Ah, mas aquela pessoa é próspera. Mas quem ela serve? Quem é a pessoa que ela serve? Porque muitas pessoas fazem coisas horríveis, inimagináveis nesse mundo para conseguir qualquer coisa. Então, de onde vem a prosperidade dessa pessoa? A quem ela está servindo para que você escute? Então, cuidado. Muitas vezes, não, só ande com pessoas bem-sucedidas, só ande com pessoas muito isso, só ande com pessoas muito aquilo. Você tem um Deus que provê para você independente de tudo. Agora, se você estiver próximo de pessoas bem-sucedidas, cerque-se para que a crença dessas pessoas, né, e o conselho dessas pessoas não penetrem em seus ouvidos. Porque isso é o que pode afetar a sua vida espiritual com Deus, com toda certeza. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles? O destino que na sua ira Deus lhes dá. Quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco? Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos, que o próprio pai receba para que aprenda a lição, que os olhos dele vejam a sua própria ruína, que ele mesmo beba a ira do Todo-Poderoso. Pois que lhe importará a família que deixará para trás, atrás de si quando chegarem os seus meses que lhe foram destinados? Quem pode ensinar algo a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição? Um homem morre em pleno vigor quando se sente bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado, e o outro jaz em pó, ambos cobertos de vermes. Sei muito bem que vocês estão pensando em as suas conspirações contra mim. Onde está agora a casa do homem nobre?
Vocês perguntam: onde está a tenda dos ímpios? Vocês nunca fizeram perguntas aos que viajam? Não deram atenção ao que eles contam? Pois eles dizem que o mal é poupado no dia da calamidade e que no dia da ira recebe livramento. Quem o acusa lançando em rosto a sua conduta? Quem lhe retribui o mal que fez? Pois o levam para o túmulo e vigiam a sua sepultura. Para ele é macio o terreno do vale. Todos o seguem e uma multidão incontável precede. Por isso, como podem vocês consolar-me com palavras vazias? O que sobra das suas respostas é pura falsidade. Então a gente está vendo aqui Jó reagindo ao que ele escuta, não é? E nós finalizamos aqui hoje, capítulo 21. Então fizemos 19, 20 e 21 hoje, para a honra do Senhor. E amanhã a gente volta, se Deus quiser, com capítulo 22 e 23. E se Deus permitir mais, tá bom? Então fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Acho que agora sim a gente tá na metade, né? Se não me engano, que eu não me lembro se era 41 ou 42 agora. Mas a gente tá lá, chegando. Fiquem com Deus até amanhã. Bom descanso. E amanhã a gente volta com mais, tá bom? Um beijo.